A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos. Refujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Quero dizer para vocês que é uma grande alegria estar aqui hoje, neste lugar, para poder ser esta colaboradora da graça de Deus. Porque o amor de Deus, primeiro, ele vem para mim. No momento que eu me abro para fazer a vontade de Deus, eu sou a primeira agraciada. Mesmo que eu tenha que pagar um preço por isso. Não foi fácil chegar aqui em Minas. Por causa desse tempo da pandemia, até mesmo a minha congregação ficou muito preocupada de eu vir. A gente tem que pegar avião, a gente tem que sentar um do lado do outro. Mas Deus é tão bom. Já na saída de Curitiba, eu pedi para Nossa Senhora sentar do meu lado. Não sentou ninguém do meu lado, sentou Nossa Senhora. Então, quando a gente vai rezando, Deus vai fazendo um caminho maravilhoso na nossa vida. A gente não precisa ter medo quando a graça nos protege e nos guarda. E nesse tempo, eu creio também que nós vamos ter que ter esse Espírito Santo de ousadia para poder rezar mais. É o que fizemos hoje. A gente está aqui pela fé, somente pela fé. Mas a gente tem certeza que esta fé nos guarda. Nós começamos hoje o dia com talvez a vacina mais forte, talvez não, é a vacina mais forte que existe. O dia que o homem descobrir que esta é a vacina mais forte, aí pronto. Porque esta vacina não só cria uma imunidade para o vírus, ela cria uma imunidade para o pecado. Ela destrói o pecado, que é a Santa Missa. Esta vacina nos dá a eternidade. Ela gera em nós um desejo de santidade, um desejo do céu. Por isso que neste tempo, a minha oração maior é que Deus abra nossas igrejas. Que Deus mostra que assim como é tão importante ir lá no mercado comprar uma comida para saciar o nosso físico, mais importante é ir na igreja comungar o alimento do céu para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. Porque venceremos com a ajuda da igreja. Sem a igreja, Deus disse, sem mim não podeis fazer nada. Não adianta o homem querer vencer a pandemia sem Jesus, sem sacramento, sem Eucaristia. Gente, com certeza, Deus vai nos honrar a nossa fé. Deus vai honrar. Talvez nós vamos ter que voltar mesmo ao tempo de catacumbas, de esconder para poder rezar. Não sei, mas nós não podemos parar. A nossa vida tem que ser uma vida orante, seja dentro de casa, escondido, no banheiro, dentro do trabalho, tem que entrar no banheiro para rezar no trabalho, que a gente não pode rezar em público, mas vamos achar meios de não parar a nossa vida orante, porque se a gente parar, aí sim, aí a gente está frito. Então, nós precisamos rezar muito para que haja uma libertação no mundo, e por isso, eu tenho certeza que Deus me trouxe para Minas, não foi nem para pregar retiro para vocês. Deus me fez entender a minha missão ontem à noite, quando eu saí daqui, depois da missa. Eu fui rezar, e fui rezar pelo mundo, fui rezar por esse término de pandemia, todo mundo apavorado, agora uma nova cepa, agora uma nova variante, agora é isso, e a televisão gosta muito, né, de colocar os números dos mortos. Eu acho um absurdo, vai criando um pânico na cabeça do povo. Hoje morreram 1.800, só em 24 horas. Tudo que não presta é exaltado nessa TV. E aí então, eu fui rezar, eu falei, Deus, como esses meios de comunicação poderiam trazer coisas boas, né? Gente,
houveram mortos, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo, Ele é o Rei do universo. Eu não vejo uma TV falando isso, mas gosta só de desgraça, né? Só de confusão, de divisão, colocar um contra o outro. Por isso, um detox para vocês: não veja TV, principalmente nesse tempo. Não fique lá olhando quantos morreram, quantos que estão infectados, o hospital que não tem mais leito. Sabe por quê? O demônio está usando disso para causar um pânico na tua vida, para você ficar apavorado e você entrar nessa paranoia aí, que todo mundo vai morrer então agora. Todo mundo vai acabar com esse vírus, vai acabar com todo mundo. Não é assim. A gente precisa pensar positivamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, Deus está no controle. Vocês acham que Deus não está no controle de tudo isso? Claro que está. Ele é o Rei do universo. E eu gosto muito de usar essa expressão. Deus é o Rei do universo. Ninguém vai tirar esse reinado dele. Ninguém. Pode vir o homem mais mau do mundo querer fazer alguma coisa para atrapalhar os planos de Deus. Não conseguirá. Porque Deus é o Senhor desta terra. Deus é o Senhor do nosso coração. Então, nós precisamos agora nesse tempo de detox de coisas negativas, de fugir de gente negativa, que só vê a coisa errada e negativa. Tem muita coisa boa acontecendo nesse tempo, tem muitos milagres acontecendo, e eu digo para vocês, para mim, as crianças que estão nascendo nesse tempo, e hoje tem a graça de nascer, a minha sobrinha está no hospital, teve Covid, complicado, tudo complicado, passei nessa madrugada também rezando por ela. Hoje é aniversário dela, a minha primeira sobrinha, minha afilhada de batismo. E eu creio, que Deus escolheu o dia do Imaculado Coração de Maria para nascer o Benjamim. É um menino. Eu falei, fica tranquila. Ela estava apavorada, em pânico. E eu falei, fica tranquila. Esta criança, não só essa, tem uma outra afilhada minha também, a Beatriz, lá de Brasília, que também adquiriu a Covid nos últimos dias da gravidez. Momento difícil, a gente rezando, e vai nascer hoje também. Veja, 2 crianças nascendo hoje no primeiro sábado, não tantas crianças, mas duas afilhadas minhas. E eu disse, as crianças que estão nascendo agora, nesse período de pandemia, gente, olha, vencer Covid, a minha sobrinha, ela já venceu várias coisas nessa gravidez. Vencer tanta coisa, vai ser os novos santos, os novos mártires para o nosso futuro. Eu não tenho dúvida que todas as crianças que estão nascendo nesse tempo difícil, vocês podem escrever isso, talvez eu não verei, mas as nossas descendências verão. Serão estes que serão os futuros governantes, os santos. Esse novo céu, essa nova terra vai ser formada com estes corações de santos e mártires que estão vindo hoje. Estas crianças estão guerreando dentro do ventre da mãe com tanta força que vão nascer valente, forte. Não vai ter medo de nenhuma tempestade, porque já está vivendo isso dentro do ventre da mãe. E vão nascer com coragem, com audácia, com ousadia, para vencer todos os males deste mundo. Também eu creio que aqueles que estão morrendo nesse tempo de pandemia, Deus fala isso comigo. Eu tenho fé. Deus está usando da misericórdia dele. As nossas orações estão levando essas almas para o céu. Muitos que morreram nesse tempo de pandemia, talvez não ganhariam o céu se não fosse nesta época. Porque é tanta oração que se levanta pelas UTIs, pelos agonizantes, por aqueles que estão morrendo agora, por aqueles que irão morrer no dia de hoje. Eu rezo todo dia. E quantas pessoas, quantas missas que está sendo celebrada nesse tempo. E eu creio que este é um tempo muito forte da misericórdia de Deus. Então, fui rezar. Eu sou muito de escutar a voz de Deus para fazer aquilo que eu vou fazer, para dar uma meta de oração para alguém. E Deus falou claramente comigo. Eu pedi confirmação através de 2 pessoas que eu confio muito. Uma é minha intercessora, a Luciana. Vocês têm muito atendimento com ela. Uma mulher santa, que é essa.
Mil Ave Maria todos os dias. Há anos ela faz jejum, e Deus tirou dela um monte de coisa. Vive uma vida entregue para Deus. Tem uma escuta de Deus muito forte. O outro é o Hélio Maria, de Brasília, que também um homem mariano, que escuta muito Deus. E quando Deus falou comigo, Deus falou o seguinte, que hoje, à meia-noite, porque Deus é assim comigo, é rápido. Quando Deus fala, eu imediatamente, eu já faço o que Deus fala. Meia-noite tínhamos que começar, 24 horas, uma oração de saturação. O que é uma oração de saturação? É uma oração que a gente faz sem cessar num período, de hora em hora, sem cessar, durante 33 dias, que rezássemos o terço da misericórdia. Mas Deus mostrou como rezar. Primeiro, invocar o Espírito Santo, para que a gente não entre numa batalha, numa guerra, sem a força do Espírito Santo. Rezar a oração inicial, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, esta oração, vocês não têm noção do que ela faz. Ela é milagrosa. Quando você invoca o Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa, a tua mente, ela é iluminada pelo céu. É incrível. Depois, pela confirmação também, que foi confirmada através dos 2 intercessores, a gente abriu o livro da irmã Faustina, o diário da irmã Faustina, e estava lá. A gente precisava fazer a novena da misericórdia. Gente, Deus já revelou isso em sonho para uma pessoa que eu conheço, uma intercessora, que a novena da misericórdia nós tínhamos que fazer perpétua. Não é só na Semana Santa. É uma novena milagrosa que aplaca a ira de Deus. Deus deu essa novena à irmã Faustina. É uma novena fortíssima. E veja, a novena nos ensina a um caminho de libertação profundo para o mundo. Nós não podemos mais limitar a nossa oração só em nós, só na nossa tenda, só na nossa família. Nós fomos movidos por Deus, marcado por Deus com a marca do batismo, para alargar as tendas, para ir e capturar almas, para ir e salvar almas do mundo. E como eu vou? Eu não consigo ir andando, mas eu consigo ir rezando. Eu consigo atingir as pessoas mais rápido, com mais velocidade, se eu dobro o meu joelho aonde eu estiver e rezar. Então, esta novena, que vocês se sentirem um chamado de rezar perpétua, reza. Eu estou fazendo isso já há mais de um ano. Graças a Deus, termino uma, começo outra. E assim a gente vai rezar nesses 33 dias. Começando hoje o primeiro dia da novena, fazemos a contemplação, uma novena tão forte. E depois nós vamos rezar o terço da misericórdia, porque logo depois da novena vem o terço da misericórdia. E em seguida, o escudo do Sagrado Coração de Jesus, que este escudo, no tempo da gripe espanhola e tantas outras pandemias que teve, era esse escudo. As pessoas precisam carregar esse escudo, ter esse escudo com ela. Eu sou testemunha da minha comunidade, uma irmã da minha casa, aliás, nossa comunidade em Curitiba, comunidade de idosos, todo mundo acabou pegando Covid, todo mundo, as irmãs, inclusive a madre, por causa de uma funcionária. Ela foi, não sabia que estava com Covid e pegou. E veja só, por causa então desse todo mundo pegar, tinha uma irmã na comunidade
né, morreram 5 idosos com o vírus. Tinha uma irmã que tinha um escudo. Procurando aqui meu escudo. Estou achando. Você tem aí, Amanda? E aí, então, tinha uma irmã que tinha um escudo do Sagrado Coração. Não, eu quero o outro. Eu quero esse aqui. Esse escudo aqui. Tinha esse escudo, que é esse mesmo, mas aqui tem a oração atrás. Ela reza todos os dias. E a oração diz assim: alto, detenha-te, demônio. Detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre. Detenha-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade. Detenha-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Vamos repetir isso? Pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. De novo. Pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Então, foi assim que Deus moveu esta oração ontem, de mandar imediatamente para os meus contatos, os grupos, colocar no YouTube e fazer com que hoje, à meia-noite, nós pudéssemos iniciar este caminho. Cada um vai divulgar, quanto mais gente estiver rezando esses 33 dias. Por que 33 dias? Em honra aos 33 dias que Jesus viveu nesta terra. Logo depois, tivemos a nossa Páscoa. E eu creio que em 33 dias, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus, Ele vai, com a força de tantas orações, por isso, vocês aqui, se puder hoje, pegar vocês mesmos, porque a gente tem que fazer o compromisso concreto, uma folha, todo mundo colocar o seu nome completo, o horário que você vai rezar, e vai ser fiel nesses 33 dias no mesmo horário, porque esse é o caminho do que eu vou falar agora penitencial para nós. No mesmo horário, se você não pode rezar, olha quantas vezes a gente faz isso, liga para uma amiga, liga para uma mãe, olha, não posso rezar o terço da misericórdia agora, mas você vai rezar no meu lugar. E nesta hora, não fica sem a oração. A gente precisa sempre aprender a rezar de forma organizada, porque isso vai exigir o quê? Sacrifício. Vai exigir o quê? Prontidão e vigilância. Olha, esse horário é o meu horário de rezar. Se eu escolhi um horário que eu vou ser fiel, 33 dias, é porque a hora, por exemplo, durante o dia eu não posso, então eu vou escolher um horário da madrugada que com certeza eu vou ser fiel 33 dias. Então é muito simples a gente criar uma fidelidade orante. Quando a gente quer, a gente consegue. O problema é a gente vive inventando desculpa. Ah, mas tal hora eu não posso, tal hora eu não posso, tal hora eu não posso. A gente nunca pode. E por isso que a vida fica atropelada, fica amarrada. Não tem uma vida de liberdade. Então, imediatamente eu fui dormir bem tarde, porque eu fiquei mandando para todo mundo. Eu tenho muitos grupos, graças a Deus. E imediatamente é bonito de ver quanto que Deus é generoso comigo. As crianças montando grupo para rezar no WhatsApp, os jovens, imediatamente assim já tinha uma multidão de pessoas que aderiram à campanha. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos pelo menos 100 mil pessoas rezando o terço da misericórdia, todos os dias fazendo esta novena, nós vamos ter uma graça surpreendente vinda do céu. Deus não negará o orvalho, Deus não negará a providência, porque Deus disse: se 2 estiver rezando no nome dele e pedisse o que fosse, ele não negaria. Imagina, mais de 100 mil pessoas rezando. Já temos a graça, conversando com o Frei Gilson, a graça dele estar rezando o rosário às 4 da manhã. São mais de 100 mil rosários rezados nesta quaresma, muito mais. Imagina, a comunidade da irmã Kelly Patrícia, mais de 25 mil pessoas rezando na madrugada, fora tantas outras pessoas fazendo orações, campanhas de orações. Então, eu creio
que se nós verdadeiramente levarmos a sério esta via, nós teremos muito mais milagres para contar do que coisas para reclamar. Então, em oração, a gente quando escuta Deus, e é muito bonito que Deus fala no diário da irmã Faustina. Todo mundo deveria ter um diário da irmã Faustina. Para mim, o diário da irmã Faustina é a formação mais acertada para este tempo que estamos vivendo agora. Se todo dia escutássemos uma mensagem da irmã Faustina, nós com certeza iríamos crescer muito na intimidade com Deus. Eu até penso que a irmã Faustina tinha que ser doutora da igreja, porque este livro, gente, é uma profundidade, é uma formação. Você olha para aquele livro, você vê assim, ela era uma mulher devocional. Deus falava para ela fazer uma novena com um padre, de 9 salve rainha durante 9 dias, ela fazia, o milagre acontecia. Deus falava para ela, reza 9 dias, 1000 Ave Maria. Aonde que está as 1000 Ave Maria? Irmã Faustina. Por isso nós fizemos o caminho. Ela fazia, ela obedecia, ela não colocava dúvida. Então, lá nesse livro está dizendo que a misericórdia de Deus é a última tábua da salvação. A última tábua da salvação. E por fim, Nossa Senhora disse, meu coração triunfará. Então, a última tábua da salvação. Eu fiquei muito feliz com a leitura hoje. Vocês viram a primeira leitura hoje? O que é que fala? Fala da misericórdia. Eu fiquei feliz porque ela veio confirmar aquilo que estamos fazendo. A misericórdia. Depois o padre rezou, vamos profetizar a misericórdia de Deus da nossa vida. Então, a misericórdia. E também hoje, a leitura do Evangelho do Filho Pródigo. Veja que fonte de misericórdia maravilhoso. O pai que não se cansa de esperar o filho que vai chegar. Esta é a misericórdia que tem que alcançar os nossos corações. Por isso, meus amados, eu quero começar agora me baseando num texto de Pio XII. Ele diz assim, todo mundo hoje tem necessidade de ânimo forte para suportar corajosamente os sofrimentos, vencer as dificuldades da vida, cumprir constantemente seu dever de Estado. Quem não está sujeito ao sofrimento? É uma pergunta. Quem não está sujeito ao sofrimento? Cada minuto a gente tem uma surpresa. Parece que agora a gente está segurado, está rezando, sai ali, ou tem uma notícia, ou tem um desafio, ou é com a família, ou com alguém. Então, quem não tem que lutar e penar? Todos nós. Somente aqueles que se rendem e fogem. Mas vós tendes menos que os outros o direito de vos render e fugir. O sofrimento e as dificuldades são hoje o quinhão de todas as classes e de todas as famílias. Vigário de Jesus Cristo, que verteu seu sangue até a última gota para reconciliar os homens com o Pai Celeste, chefe invisível desta igreja, que é o seu corpo místico para a salvação e santificação das almas. Nós vos exortamos a sentimentos e a atos de penitência. Olha o que ele está dizendo aqui. Nós vos exortamos a sentimentos e a atos de penitência, a fim de que se complete por vós e por todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. O primeiro passo para a efetiva reabilitação moral da humanidade. Em vez de desviar a cabeça ou de fugir covardemente, todo cristão digno deste nome deve meditar frequentemente sobre os sentidos, as razões e a prática da penitência. Longe, entretanto, de sombrear seu horizonte, ele encontrará o paradoxo, uma graça escondida de alegria, de força e de liberdade. Não temais,
Diga para o teu irmão, não tem mais. Mais forte. É uma palavra forte isso, não tem mais, já está dizendo não. Pela alegria serena da vida, como se o chamado à penitência devesse estender um véu de sombria tristeza. A renúncia está longe disso. Ela é a condição indispensável para a alegria íntima destinada por Deus aos que o servem na terra. Então, eu quero repetir isso para entender bem, porque a gente, quando não repete, a gente fica com aquilo que a gente acha que deve ser. Não. É aquilo que Deus fala. A renúncia está longe disso. Ela é a condição indispensável para a alegria íntima destinada por Deus aos que o servem na terra. Sem renúncia, meus amados, não tem vida de alegria. É você que escolhe. Dizia um santo num livro que eu li, quanto maior a renúncia, maior a felicidade. Eu sou testemunha disso. Quando eu renuncio a uma vontade de dormir, por exemplo, na madrugada, e eu termino a minha oração, estou tão cheia de alegria, meu dia é tão diferente, meu dia fica tão colorido, por um simples ato de renúncia. De renunciar a uma coisa que eu tanto gosto de fazer, que é dormir. Estão entendendo? Tem alegria que nasce, se não for num coração que tem um verdadeiro ofertório para o Senhor. O milagre aconteceu nesta mesa do altar hoje, só porque teve um ofertório. Se não tivesse o sacrifício nesta mesa, o ofertório, a renúncia do próprio Cristo, nós não teríamos Ele, o Salvador, a alegria do Cristo ressuscitado, entrando e reinando dentro de nós. Portanto, e nós, com o coração ardente, de ansiosa solitude, por vossa correção, não hesitamos a vos exortar como o apóstolo São Paulo. Alegrai-vos incessantemente no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Diga para o teu irmão, alegrai-vos. Foi para isso que viemos. Para ser um povo de alegria. Nós não podemos viver uma vida, medíocre, né? Vem aqui, faz as novenas, faz missa, sai daqui com a cara de tristeza, sai daqui desanimado, sai daqui perturbado. Não, Deus nos deu a presença dEle, Ele está aqui dentro de mim, Ele mora comigo. Tem razão de eu dizer que eu estou sozinha neste barco? Mentira! O demônio faz a gente acreditar na mentira dele, porque o irmão não está com você, porque teu marido não está com você, mas o céu inteiro está dentro de você. Tem coisa mais forte do que isso? Uma legião de anjos está à tua volta o tempo inteiro, cuidando de você, rezando com você. O que a gente precisa é entrar dentro desta mística do mistério do amor de Deus. Porque se a gente não entrar, e quando Deus me falou isso hoje, que era para falar da penitência. E nós estamos vivendo qual tempo dentro da igreja? Quaresma, porque às vezes a gente não entende o que é o tempo da quaresma. Diga comigo, o tempo da quaresma é o tempo da misericórdia de Deus, da espera de Deus, para a nossa conversão. É o tempo do seu amor, é o tempo da sua graça. Amém? Quando a gente aproveita esse tempo, meus amados, é um tempo difícil, o tempo da quaresma. Se vocês verem, quem reza, parece que tudo fica mais assim, sem sabor. Parece que as coisas estão, principalmente na Semana Santa. Quem entra na mística desse sofrer de Cristo, porque Cristo agora está aonde? Eu tenho que sempre pensar que Cristo não esteve, Ele está agora. Porque as coisas de Deus são atuais. Eu vivo agora, não é do passado, eu vivo de presente. Eu tenho que pensar que agora, neste momento, Jesus está no monte, Jesus está no deserto, Jesus está em jejum. Há pão e água? Não, em jejum sem nada. Jesus está lá fazendo o quê?
rezando já por você e por mim. Você já pensou nisso? Que naquela hora Jesus já via com os olhos do Pai a tua vida, a tua casa, a tua família. E Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites. Então esse não é um período de privilégio para nós? Jesus está agora nos guardando nesses 40 dias. Jesus está agora sacrificando a vida dele por cada um de nós. E veja, nós precisamos falar muito sim do caminho de penitência, porque parece que ficou esquecido ao longo dos tempos. Se vocês leem os livros dos santos, eu fico até com vergonha quando eu leio o livro Prática de Amor a Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Deus do céu. Quando a gente vai lendo as histórias dos santos, e o padre disse hoje, por que nós temos o Dia das Mulheres? Porque as mulheres que proclamavam o nome de Jesus, que decidiu viver a vida conforme os moldes da palavra de Deus, foram queimadas, foram mortas, destruídas, sacrificadas. Foi até motivo de zombaria naquele Coliseu em Roma, para muitos, mas não abriram mão da eternidade. É esse espírito de mulher que eu quero ter. Que venha os caminhos difíceis, a gente sabe que vem, mas que nesse momento o Espírito Santo não me deixe vacilar, que me deixe ser como aquela mãe que está lá em Macabeus, que entrega os seus 10 filhos para ser sacrificado, e ela vai vendo a morte de um por um, e vai dizendo: meu filho, não negue o céu, porque se você aceitar esse projeto dos homens, você vai perder a graça de ser um homem feliz eternamente. Então aquela mãe, olhando, e aqueles filhos vão morrendo diante dos seus olhos, da forma mais agressiva, e ela é a por última sacrificada. É a única coisa que eu peço, e eu quero, verdadeiramente, é não negar o meu Cristo, talvez na hora mais difícil, que vai exigir de mim uma resposta: ou vou por aqui, é o caminho mais difícil, ou eu vou por aqui, que eu fique com Deus. Que eu seja aquela mulher firme, porque eu vim para este mundo para ver o rosto de Deus, e você também. Então não tem sentido a gente viver nesta terra e depois passar a eternidade inteira no inferno. E aliás, que ninguém mais fala de inferno, né? Escatologia ficou esquecido por muitos. Deus é misericórdia, Ele perdoa tudo. Mas o livro da irmã Faustina diz muito claro, né? Que a gente vai viver o tempo da justiça de Deus também. E a gente não pode esquecer que Deus é justo. E nós é que escolhemos se queremos ir para o céu ou para o inferno. Não é Deus que escolhe isso. Sou eu, sou livre. O inferno existe? Existe. Existe. E eu preciso entender que o demônio também existe. E está o mal nos ares, não é isso que Efésios diz? O mal está nos ares. E eu preciso entender que o demônio está fazendo de tudo para eu negar o meu Deus, negar a minha fé, negar o caminho de penitência. Para quê, né? A gente está fazendo agora, a gente fez a campanha do jejum de Daniel. Como é difícil, né? Fazer o povo entender. No primeiro dia, irmã, me deu dor de cabeça. Eu posso, né, comer uma outra coisa? Eu posso tomar café? Eu disse não, porque você está fazendo uma limpeza. A dor de cabeça significa que você está bem intoxicado. Vai bebendo água exorcizada, 3 litros, 3 litros não deu, bebe 4. É 3 dias, 4, você vai já não sentir isso de dor de cabeça. É porque esse sintoma significa que você estava bem intoxicado, com tantas toxinas que a gente vai pondo no corpo. Então, é um caminho penitencial ficar sem tomar o café? Sim. Mas você não vai vencer? Vence com a graça de Deus. Tudo a gente vence com a graça de Deus. Então, claro, se é uma pessoa que não pode fazer jejum, não faça, mas faça outro caminho penitencial. Todos nós podemos fazer um caminho de penitência. Mas é um jejum forte, jejum de Daniel? Claro que é.
É por esse jejum que ele venceu. Nós venceremos sim pelo caminho do sacrifício. Por isso, por que procurar adquirir o espírito de penitência? É uma pergunta. O menos que podemos dizer é que não é um espírito natural ao homem. Há em nós uma liga de forças obscuras contra tudo que incomoda ou esforça. Também é preciso reforçar as convicções, aprofundando as razões que não devem incitar a generosidade na prática do sacrifício. Em verdade, todas essas razões se resumem numa só: fidelidade por amor à nossa vocação, que faz de nós, em Jesus Cristo, filhos de Deus, colaboradores de sua obra redentora. Mais uma análise detalhada projetará sobre essa razão essencial luzes novas que estimularão nossa coragem. Primeiro, a prática da penitência é para nós questão de higiene preventiva. Vamos repetir isso? A prática da penitência é para nós, entenderam? Higiene preventiva. Reconheçamos com humildade, enquanto estamos na terra, não estamos confirmados na graça. Pelo pecado original, por nossas infidelidades pessoais, há em nós elementos mórbidos, forças obscuras, que nos chama a preguiça, a cupidez, ao espírito de domínio, a uma sexualidade sagrada, a uma vontade imensurável de cometer o pecado. Estão sempre prontos a despertar e a impor sua lei. Não se trata de perder a cabeça ou de se aterrorizar, mas sim de saber e levar em conta essa realidade. Não há ninguém que não conheça a tentação. É ou não é verdade? Todos nós conhecemos. E como que a gente é tentado o tempo inteiro? É tentado a fazer barganha com Deus. É tentado o tempo inteiro. Bom, Deus dá um jeitinho, Deus entende. Né? Se eu não posso fazer, sempre Deus entende. Ele entende mesmo. Mas nós é que não conseguimos entender. Não há ninguém que não conheça a tentação. Em certas horas, ela pode mesmo tomar a forma verdadeira, febre obsessiva, que obscurece o espírito e obscurece o coração. Não seremos nunca tentados acima de nossa força. Diga isso para o teu irmão. Nunca você vai ser tentado acima da tua força, meu filho. Nunca. Então não se preocupe. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, não seremos nunca tentados acima de nossas forças, e a graça atual para vencer não nos faltará. Se eu sou uma pessoa de confissão, de missa, de oração, a graça para vencer não nos faltará. Mas se não temos o hábito do sacrifício, arriscar-nos-emos a faltar a esta graça. Aí que está o segredo. Se não temos o hábito do sacrifício, o que vai faltar para nós? A graça para vencer a tentação. E é por isso que nós precisamos entender este espírito de sacrifício. O sacrifício é para ampliar a graça de Deus em nós, para a gente poder enxergar com os olhos de Deus. As grandes vitórias morais não se improvisam. Preste atenção nisso. As grandes vitórias de Deus morais não se improvisam, são fruto de uma multidão de vitórias pequenas, obscuras, obtidas na vida de cada dia, de cada momento. E a gente não consegue entender que uma gotinha que a gente coloca de água no copo, eu vou colocando de pinga em pinga, gota, de repente, eu vou vendo que vai enchendo. Então, eu não podia rezar um rosário, mas eu pude rezar agora pelo menos 3 Ave Maria. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tinha esse hábito. Ele entrava dentro do carro, a primeira coisa que ele fazia, rezava 3 Ave Maria. Ele ia fazer outra coisa,
3 Ave Maria. O tempo agora não me permite rezar um rosário, mas me permite rezar 3 Ave Maria. Então eu vou colocando de gotinha, 3 Ave Maria. O que vai acontecer no final do dia? Esse copo vai estar cheio. E isso aí vai fazer toda uma diferença, porque aqui está dito, as grandes vitórias morais não se improvisam. São fruto de uma multidão de vitórias pequenas, obscuras, obtidas na vida de cada dia. Parece que aquilo que você está fazendo não está dando resposta. E lá, peguei a louça, lavei com tanto amor aquela louça. Jesus, é o que eu tenho de oração para te dar. O meu amor, não vou reclamar por lavar esta pia cheia de louça, mas eu vou dar a direção de lavar com amor pela vida do meu filho, que ainda não se converteu. A gente precisa aprender a dar direção das coisas, não deixar nos ares. Eu vou dar direção, Senhor. E esse lavar a louça hoje vai ser a minha oração mais poderosa para libertar o meu filho. É o que eu tenho para fazer agora. Eu preciso lavar a louça. Eu posso lavar a louça? Xandriala, candriala, posso. Eu posso cozinhar? Xandriala, candriala, rezando a Ave Maria? Posso. Ah, irmã, mas eu não fico dispersa. Você fica concentrado. Mesmo que você rezou, diz um santo, eu não me lembro agora, que é melhor rezar as Ave Maria com distração do que não rezar. O demônio odeia escutar as Ave Maria. E quando você começa a rezar as Ave Maria numa cozinha, que tem gente ali muito opressivo, não fica nenhum, você tira tudo. Todo mundo começa a sair. Pode olhar. As Ave Maria faz uma limpeza no lugar. Chega num ponto de ônibus, tem gente brigando, começa a rezar as Ave Maria. Vocês vão ver o que vai acontecer. O demônio não fica no mesmo lugar que se reza uma Ave Maria. Uma Ave Maria, ele não fica, porque ele não aguenta ouvir esta oração, ele não suporta. Esta oração deu origem à nossa salvação. É uma oração milagrosa. E por isso, se você mesmo quer limpar um ambiente de contaminação, comece a rezar as Ave Maria em voz alta. Começa a rezar. Você vai ver. Quem não gosta de rezar já sai. E quem está ali para te perturbar também já vai embora. E você vai ganhando a graça devagar. Quando não mantemos na vida uma certa dose de mortificação, quando pouco a pouco nos deixamos invadir pelo gosto do conforto, ou ao menos pela procura de nossas comodidades, quando deixamos que se multiplique as pequenas covardias em lugar dos pequenos esforços que o Senhor nos pede, enfraquece-se a vontade. Olha que sério que é isso. Enfraquece a vontade. Ficamos à mercê dos caprichos, imaginações, impulsos. Quem não é senhor de si, pode se tornar escravo do que há de pior dentro de si. E aí a gente vai abrindo as brechas. Tudo pode. Chega a comadre lá e diz para você: para de ir lá no Padre Gilson, não precisa disso não. E de repente você, devagar você já está livre por acesso do mal. E aí o mal vai entrando. Quantas pessoas que começaram aqui, que hoje não estão? Quantas pessoas que eram de fervor? Quantos pregadores que pregava com tanta ousadia, com tanta intrepidez, e hoje se transformou em qualquer outra coisa? O que acontece? Está aqui o segredo. Devagar, o demônio vai entrando, ele vai tirando que não é tão importante, e por isso que eu sou contra isso. Uma pessoa que está rezando, está fazendo muitas atividades na igreja, que está num caminho de santidade, eu digo, continue, faça mais, nunca menos, porque na verdade esse é o caminho de quem encontrou o céu. Quem reza mais, sempre vai achar que rezou menos, sempre vai querer desejar mais, e gente preguiçosa reza pouco e já acha que rezou tudo. É coisa de pagão, pensamento pagão. Ah, irmã, mas nossa vida, escutando uma amiga minha lá dos Estados Unidos, assim, a mulher falou assim: meu Deus, eu vou fazer todas as orações que a irmã Zélia pede, planejamento, oração dos 40 dias, meu Deus, o que vai ser? Eu não dou conta. Daí ela disse assim:
Eu disse para minha amiga o seguinte: acorde de madrugada. Você não está dando durante o dia? Rende agora um sacrifício a Deus na madrugada. Você não está conseguindo rezar o teu rosário durante o dia? Acorda 1 hora mais cedo. Dá 1h20 para rezar um rosário. Ela falou assim: não acredito que você está falando isso para mim. Eu estou. Que a minha vida rende porque eu rezo. A minha vida, as coisas são organizadas porque eu rezo. E eu dou conta de fazer tudo, porque a oração aumenta o tempo. E aí ela começou a acordar de madrugada. O que aconteceu? Ela está vivendo uma experiência tão linda. Diz que não tem mais cansaço nenhum. Ela dormia a noite inteira, acordava cansada, o dia enrolado. Começou a rezar o rosário na madrugada. A vida dela não tem um cansaço, um sono. A vida dela agora está dando para fazer tudo. Porque este é o caminho da libertação. Mas Satanás quer convencer a gente o contrário. Ele quer colocar na nossa mentalidade que não é necessário tanta reza. E às vezes você ainda vai conversar com alguns que são até da igreja e fala: não precisa de rezar tanto. Para quê? Eu quero dizer para você que a escola dos santos e a Bíblia nos ensina a rezar como Cristo. Cristo rezava como? Ele tinha que decidir uma coisa, de escolher um discípulo. Ele rezava 1 hora, ele passava uma vigília, uma noite inteira. Jesus, para vencer a cruz, ele ficou só 1 minuto, ficou 40 dias em jejum e oração. Então, aprendemos com o mestre, não precisamos olhar para mais ninguém. Aprendemos com o livro dos santos. A igreja já nos deixou um patrimônio grandioso. Por isso, esta é a regra de ouro. Para estar sempre pronto a dizer não ao desejo ilícito de um prazer proibido, é preciso saber, de vez em quando, dizer não ao desejo legítimo de um prazer permitido. Entenderam? Vou repetir. Regra de ouro. Para estar sempre pronto a dizer não ao desejo ilícito, quer dizer, o pecado, de um prazer proibido, é preciso saber de vez em quando dizer não ao desejo legítimo de um prazer permitido. Na vida humana, há momentos em que, sob pena de morte, para a vida da alma, sob pena de ruptura com Cristo, é absolutamente necessário dizer não categórico, que não admite réplica. Como terá força quem está habituado a procurar suas comodidades, a seguir seus caprichos, a fugir de todo sofrimento e de tudo que molesta? Não, meus amados, eu preciso ser uma pessoa de convicção. Se Deus diz para não mentir, eu preciso crer que Deus não é mentiroso. Ele está me dando uma orientação verdadeira. E às vezes eu não minto para o outro, eu minto para mim mesmo. Eu acho que eu rezei tão bem e não rezei. Fui mentirosa comigo. Eu não tenho tempo. Mentirosa comigo. Porque Deus é o Senhor do tempo. E se eu quero, Deus vai administrar o meu tempo. Aliás, eu posso até não rezar tudo aquilo. Mas se eu desejei, diz o salmista, o desejo do coração do homem já vale para Deus. O desejo de querer rezar, o desejo de querer fazer aquela mortificação, o desejo de querer fazer aquela penitência, já vale para Deus. Então, eu preciso entender que eu não posso, de jeito nenhum, nesta primeira prática da penitência, eu preciso ter uma higiene preventiva. O que é uma higiene preventiva? É um caminho de sacrifício para limpar aquilo que não é de Deus, que foi se instalando devagar na minha vida. Ideias frívolas, mentira, hipocrisia, injustiça, e assim vai. Segundo, a prática da penitência é a garantia mais segura de nossa liberdade, porque favorece o desenvolvimento do que há de melhor em nós. A vida é uma série de opções, mais ou menos graves, que pode resumir em amor ou egoísmo. Cada vez que nos esquecemos por Deus, os nossos irmãos, trabalhamos no sentido do ego sublimado.
Caso contrário, favorecemos a descida do declive escorregadio do ego degradado. Se viver é escolher enquanto estamos sobre a terra é sacrificar. Vamos repetir isso? Se viver é escolher enquanto estamos sobre a terra é sacrificar. Então eu escolho o caminho de Deus. Eu escolho ser de Deus. Eu escolho ser católico. Então eu escolhi um caminho que eu tenho que obedecer à mística daquilo que está me oferecendo. Eu escolho ser dessa comunidade. Não foi uma escolha que alguém fez por mim, senão não é escolha. Eu escolhi o caminho da salvação. Então, a partir do momento que eu escolhi esse caminho, eu preciso viver a minha integridade dentro desse caminho. Vocês acham que é justo eu estar dentro da igreja católica e falar mal dos que estão dentro da igreja católica? Dos bispos, dos padres, das irmãs? É justo isso? Não. Então, eu preciso escolher. E escolher é o quê? Sacrificar. Eu preciso sacrificar minha língua. E coisa difícil. Se tem uma coisa que é difícil na nossa vida, se chama sacrifício da língua. Meu Deus do céu. Como a gente tem necessidade de falar. Por isso que eu comecei a fazer os retiros nessa pandemia de silêncio. Graças a Deus nós já pregamos 4, né? Retiro de silêncio na nossa chácara. Individual, quarto individual. Porque Deus falou nessa pandemia, eu preciso formar novas pessoas íntimas. Novas pessoas que vivem do sobrenatural. Novas pessoas de escuta. Novas pessoas que fazem a experiência mais profunda da Eucaristia e lá adoração o tempo inteiro. É com Jesus que a gente vai ser formado de novo. É com adoração. Então, este é um tempo que a gente tem que voltar muito para adoração. Para adorar o Senhor, para aprender dele as coisas valiosas. Então nós começamos o retiro de silêncio. Meu Deus, são 20 pessoas. 5 dias. Irmã, eu dou conta? Sacrifício. Escolha é sacrificar. Quando ele chega, eu disse, todo mundo aqui sabia que era um retiro de silêncio. Todo mundo vai ficar quarto individual. Até mesmo o espaçamento por causa da pandemia. Vai ficar de máscara. É uma escolha que você fez. Ninguém te enganou. Gente, olha, eu digo para vocês. No final do retiro a gente pergunta quem foi fiel ao silêncio. Às vezes dá menos de 1%. Para vocês verem o nível que está a nossa humanidade. A pessoa entra em crise por ficar em silêncio 5 dias. Porque nós temos o hábito de falar muito e falar muitas coisas desnecessárias. E por isso que a gente vive uma vida de obscuridade, porque a gente não deixa Deus falar, a gente não deixa Deus coordenar, Deus direcionar, a gente não deixa Deus mostrar para a gente não dá tempo de Deus amar a gente. E como é bom quando a gente pode ficar no colo de Deus, deixar Deus curar nossas feridas. E por isso nós estamos treinando. Muitos que já fizeram o primeiro, que não deu conta, vai fazer o outro. Você vai ter que treinar, né? É o mínimo que a gente pode fazer. É parar a vida. É deixar Deus cuidar da gente. A gente tem uma mania de querer cuidar de todo mundo. E a hora que Deus quer cuidar da gente, a gente não dá tempo para Ele cuidar. A gente não aceita cuidar de Deus. Porque a gente acha que a gente tem que sempre estar à frente das coisas. Não, quem tem que estar à frente é Deus. Vai, filha, fuja do teu marido, fuja dos teus filhos, fuja de todo mundo, fica com ele. Isso é benéfico. Pessoas que fazem isso uma vez por ano são pessoas que têm uma saúde mental muito boa. Tem hora que você tem que deixar o teu marido, vai chegar em casa, talvez a tua casa está revirada, como diz as mulheres, né? O marido não sabe fazer nada, mas eles aprendem a valorizar quem você é. Nossa, a mulher saiu, sabia fritar um ovo. Que bom, você voltou mais tranquila, mais calma. E o marido vai ver um milagre em você, vai falar, meu Deus, esse retiro é bom mesmo. Olha o que fez da minha mulher, nem que fica falando tanto mais nas nossas orelhas. Né?
mudou a vida. Esse retiro é milagroso. E nós precisamos voltar a esse tempo de retiro milagroso. Então eu preciso entender que se eu escolho, eu também estou escolhendo um caminho de sacrifício. Ora, sacrificar alguma coisa que toca nossa tranquilidade, nossa satisfação, custa-nos sempre. Aquele que sabe impor-se gratuitamente um sacrifício, possui o poder de escolher com plena liberdade. O sacrifício não diminui o homem, ele o faz crescer, porque suprime tudo o que impede de subir. E trabalhar para substituir o eu egoísta por Cristo não é reduzir a vida, mas é dar-lhe envergadura infinita. O crescimento não consiste, como tantas teorias pagãs contemporâneas pensam, na satisfação cega de todos os desejos que pode aflorar nossa consciência, mas no aproveitamento de forças ideais que estão em nós, no domínio das tendências mais ou menos perversas que nos podem tornar menos humanos. Pelo hábito da penitência, acabaremos por atenuar fortemente o que nos pode capturar perigosamente e, portanto, tirar a nossa liberdade. Pela penitência, a vontade resiste, em lugar de ceder, ergue-se em lugar de se inclinar. Veja, se eu faço penitência, eu vou me tornando forte. E eu vou conseguir resistir à provação, à tentação. Mas essa penitência é diária. É penitente para mim, de repente, ficar sentadinha aí, longe um do outro? Eu vou ofertar. É uma penitência. Eu não vou perder ela. Então, pela penitência, a vontade resiste e, em lugar de ceder, ergue-se, em lugar de se inclinar. Sabendo impor-nos certas privações, garantimos-nos contra o desvio fundamental que não está em saborear o prazer de uma ação, mas em agir por este prazer. O crescimento da caridade que acompanha todo ato de generosidade diminui em nós o gosto dos alimentos terrestres, neutraliza o que há de interferir nos nossos impulsos e preocupações. É assim que conseguimos a verdadeira liberdade de filhos de Deus, que nos permite usar o mundo como não usando e dar-nos sem nos deixar prender. Em outros termos, segundo a palavra do Padre Montier, na medida em que praticamos corajosamente a ascese, podemos trabalhar sem perigo para desenvolver o que há em nós de verdadeiro valor humano. Podemos trabalhar sem medo. O Espírito Santo está nos movendo a ir além. Terceira prática. A prática da penitência permite que expiemos nossas faltas e participamos da redenção do mundo. Olha o poder que tem a prática da penitência. Somos todos pecadores, sim ou não? Olha para o pecador do teu lado aí. Diga, você é pecador. Ninguém está isento do pecado. Ninguém está sem pecado, está, portanto, livre de expiar. Na hora atual, perdemos o sentido do pecado. À luz da fé, o pecado aparece com toda vilânia e ingratidão. Servir-se dos dons de Deus para romper com ele e lutar contra ele. Há algo de mais monstruoso? E não é verdade que nossas pequenas covardias, mesmo que são apenas veniais aos olhos da teologia moral, constitui indelicadezas em relação a um Deus de ternura, amor, que nos deu tanto. E aqui é muito importante ressaltar, porque é esses pecadinhos que a gente vai cometendo, e a gente não vai pedindo para o Espírito Santo nos dar a visão para confessar, é que vai travando a nossa vida. De pedrinha em pedrinha,
vai impedindo a gente de enxergar até mesmo o que é pecado. A gente já acha que o pecado não é mais pecado. A gente acostuma a pecar. E o pecado se torna uma forma de prazer para nós. Então, nossas relações com Deus não se podem resolver com regras de casuísta. Quanto mais recebemos, tanto mais vivamente devemos sentir a distância que separa o que somos do que Deus de direito espera em nós. Só os santos que entreveem a santidade de Deus sabe falar bem do pecado e da misericórdia para com os pecadores. O sacramento da penitência, nós ouvimos, prolonga o batismo. Portanto, uma pessoa que não confessa, não faz uma confissão bem feita, né? Esta é a penitência por excelência que devemos fazer. Arrependimento, contrição, ela é o prolongamento do nosso batismo. Por isso, devemos confessar pelo menos uma vez por mês, com certeza. Então, é como um novo mergulho na mesma fonte, como um tempo de grande penitência na vida cristã. E por causa do pecado, deve ser feita inteiramente ritmada pelo espírito de sacrifício. A absolvição, através das mãos do sacerdote, apaga a falta, isto é, a ofensa feita a Deus, mas não suprime a necessidade de expiar a pena devida ao pecado. E aqui às vezes a gente esquece. Eu fui lá, confessei meu pecado, estou livre. Não, você confessou o pecado, agora você tem que fazer caminho de penitência, sacrifício, para expiar o pecado, para limpar aquilo que ficou de marca do pecado. Por exemplo, falou mal de uma pessoa, você confessou, você se arrependeu, mas o que você fez de estrago na vida dela, você vai ter que rezar de repente todo dia uma Ave Maria, para que Deus reconstrói a história dela. Isso é penitência. Eu preciso expiar o pecado. Por isso, a penitência sacramental, ainda que seja uma oração curta, pelo fato de ser ordenada pelo ministro da igreja, constitui um meio de primeira classe para reparar o mal causado a Deus e a comunidade cristã, inserindo nosso esforço de expiação na expiação de Cristo e de sua igreja. Toda a nossa vida deve completar esta obra de reparação. Lembremos que não expiamos aqui embaixo, segundo a lei da misericórdia. Deveríamos mais tarde, no purgatório, expiar segundo a lei da justiça. Portanto, temos que tomar parte da redenção do mundo. Sim, Jesus, de direito, tudo reparou, tudo expirou, mas trata-se de aplicar agora os frutos da redenção. O preço da expiação de Cristo faz o valor das nossas, na medida em que se une às da dele. Não a supre, porém, com infinita delicadeza, o Salvador trata-nos como servo, como Senhor, fazendo depender dele, fazendo depender de nossa livre contribuição e eficácia concreta com a sua paixão. Por isso São Paulo resume, na Epístola de Colossenses, a doutrina desta participação na obra redentora: completo na minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo pelo corpo que é a igreja. Completo na minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Do mesmo modo que a gota de água é necessária para que possa operar a oferenda do cálice, a fecundidade de nossa missa cotidiana dominical, que atualiza o sacrifício do Calvário, depende da generosidade de nosso espírito e obração ao longo do dia ou da semana para que o milagre aconteça. Esta gota de água colocada aqui sobre o altar é a humanidade inteira que se une à divindade de Cristo. É esta gota de água que eu preciso trazer na minha humanidade, o meu sacrifício, e colocar aqui. Meus amados, depois a gente vai continuar falando sobre isso. O assunto é muito extenso e precisa ser falado. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos entender o que é sacrifício, penitência, jejum, que é oração. Sem isso, não vamos dar conta de nada. Então, eu convido você agora, encerrando este momento, a pôr a mão sobre o teu coração. Talvez você ache que você já fez muito diante de Deus.
Entenda, nós não fizemos nada. Deus nos chamou de amigos. Eu já não chamo de servo. Só o amigo tem necessidade da intimidade. Deus não precisa de nada do que fazemos, porque já é santo. Nós nunca vamos mudar a natureza de Deus. Ele já é rei. Quem precisa de tudo isso é eu e você. É a humanidade. E eu preciso colaborar com meus irmãos. Eu não posso cair no mundo do pecado, de achar, eu tenho que vencer eu e pronto. Não. Eu tenho que vasculhar as almas que estão perdidas, com as minhas orações, com os meus sacrifícios. Eu tenho que ganhar uma alma agora, nesse minuto, para o céu. Tem alguém agora neste minuto, você já parou para pensar isso? Todos os minutos do dia, tem agora neste minuto, pessoas morrendo agora, que eu posso salvar, por uma atitude de amor, de oração. E eu quero ganhar. Eu quero roubar esta alma para o céu. Eu quero ter o coração de Jesus, ardente de amor. Eu quero crescer no amor, como Santa Teresinha do Menino Jesus. No coração da igreja, eu serei o amor. Este amor que não se cansa de amar. Eu quero.